Em um período marcado por grandes transformações e desafios para o reino de Judá, a figura de Isaías emerge como um dos profetas mais influentes da história bíblica. Nascido em uma família aristocrática de Jerusalém, Isaías foi chamado por Deus para uma missão profética singular. Em uma visão espetacular no templo, o jovem Isaías contemplou a glória divina e sentiu a urgência de anunciar a palavra do Senhor ao seu povo. Seus escritos, repletos de visões escatológicas e chamamentos à justiça social, moldaram profundamente a fé e a identidade do povo de Israel. Nascido no século 8 a.C., Isaías testemunhou a instabilidade dos reinos, profetizando sobre a ira divina e a promessa de redenção. Sua mensagem, atemporal e relevante, continua a inspirar e desafiar os crentes até os dias de hoje. Um marco fundamental na vida de Isaías foi sua visão no templo, durante o reinado de Uzias. Nesse encontro sobrenatural, o profeta experimentou a santidade e a majestade de Deus, de forma tão intensa que os umbrais da porta se moveram e a casa se encheu de fumaça. Diante da glória divina, Isaías, consciente de sua própria indignidade, exclamou: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Isaías 6:5. Essa experiência transformadora o marcou profundamente, revelando-lhe a santidade de Deus e a profundidade da depravação humana. A partir desse momento, Isaías se tornou um porta-voz de Deus, comprometido em anunciar a palavra divina a um povo rebelde e infiel. O reinado de Jotão e as primeiras profecias. Durante o reinado de Jotão, um período de relativa estabilidade em Judá, contrastando com os tumultos que se seguiriam, Isaías iniciou seu ministério profético. Em um contexto marcado pela ascensão da Assíria e pela fragmentação política do Oriente Próximo, o profeta de Jerusalém dedicou-se a denunciar as injustiças sociais, a idolatria e a infidelidade do reino. Seus primeiros pronunciamentos, marcados por um profundo senso de justiça e compaixão, exortavam o povo a retornar aos caminhos do Senhor. Assim como Amós e Oséias, Isaías denunciava a corrupção moral e social, mas com uma ênfase particular na importância da aliança entre Deus e Israel. Isaías, com sua voz profética, destacava que a verdadeira prosperidade e segurança vinham da obediência à lei divina. Com um estilo literário marcante, repleto de metáforas e imagens vívidas, o profeta de Jerusalém utilizava a poesia para transmitir mensagens profundas e impactantes. Embora o reino de Jotão fosse um período de relativa paz, as sementes da discórdia já estavam sendo plantadas, e Isaías, com sua perspicácia, antevia as tempestades que se avizinhavam. O rei Acaz, a aliança com a Assíria e as profecias de Isaías, a aliança desastrosa de Acaz. O reinado de Acaz marcou um ponto de inflexão na história de Judá. Diante das ameaças conjuntas de Israel e Síria, o rei, em vez de confiar em Deus, optou por uma aliança política com a poderosa Assíria. Essa decisão, movida pelo medo e pela busca por segurança imediata, teve consequências devastadoras para o reino. Isaías, como conselheiro real, tentou dissuadi-lo desse caminho, mas Acaz, cego pela ambição e pela desconfiança, não ouviu os avisos do profeta. A aliança com a Assíria, além de violar a aliança de Deus com Israel, trouxe consigo uma série de problemas. Culto pagão. Influenciado pelos assírios, Acaz introduziu práticas pagãs em Jerusalém, profanando o templo e afastando o povo de Deus. Opressão econômica. A submissão à Assíria impôs pesadas cargas financeiras sobre Judá, levando o povo à miséria. Perda da independência. A aliança transformou Judá em um estado vassalo, submetido aos caprichos do Império Assírio. O apelo de Isaías como conselheiro real, diante da teimosia de Acaz, Isaías intensificou suas advertências, utilizando uma linguagem vívida e poética para descrever as consequências da desobediência. O profeta convidou o rei a buscar um sinal de Deus, mas Acaz, em sua incredulidade, recusou. Isaías, no entanto, não desistiu. Ele profetizou o nascimento de um menino que seria chamado Emanuel, Deus conosco,
como um sinal de esperança e de que, mesmo em meio às trevas, a salvação divina estava próxima. Essa profecia, embora não tenha sido imediatamente compreendida por Acaz, apontava para o futuro Messias, que traria a redenção a Israel. As profecias messiânicas de Isaías. As profecias de Isaías sobre o Messias são algumas das mais belas e inspiradoras da Bíblia. O profeta descreveu o Messias como um servo sofredor, que levaria sobre si os pecados do mundo e traria a paz e a justiça. Algumas das passagens mais conhecidas incluem Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53. Neste capítulo, Isaías apresenta uma descrição vívida do sofrimento do servo de Deus, que seria rejeitado pelos homens, mas que traria a salvação. O legado de Isaías. As profecias de Isaías transcenderam o seu tempo e continuam a inspirar e a desafiar os crentes até os dias de hoje. Seus escritos oferecem uma profunda compreensão da natureza de Deus, da condição humana e da esperança da redenção. As profecias messiânicas de Isaías, em particular, desempenharam um papel fundamental na formação da fé cristã. Está gostando desse conteúdo? Então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Pois os cristãos veem em Jesus Cristo o cumprimento das promessas do profeta. Em resumo, a aliança de Acaz com a Assíria foi um erro grave que trouxe sofrimento e miséria a Judá. Isaías, como fiel conselheiro, tentou advertir o rei, mas foi em vão. No entanto, as profecias de Isaías, cheias de esperança e de promessas de um futuro melhor, transcenderam as circunstâncias de seu tempo e continuam a inspirar a humanidade. A profecia messiânica e o andar nu e descalço. Um ato simbólico profundo. No livro de Isaías, encontramos um episódio peculiar e simbólico que, à primeira vista, pode parecer desconectado do tema central das profecias messiânicas. No capítulo 20, lemos que o profeta foi instruído por Deus a andar nu e descalço por 3 anos, como sinal e advertência das dificuldades que viriam sobre o Egito e a Etiópia. A superficialidade pode nos levar a questionar a conexão entre este ato aparentemente bizarro e as grandiosas profecias messiânicas de Isaías. No entanto, ao aprofundarmos nossa análise, encontramos um rico simbolismo que nos revela uma profunda conexão entre esses dois aspectos da mensagem profética. O ato simbólico, humilhação e servidão. Andar nu e descalço era uma expressão de profunda humilhação e servidão nos tempos bíblicos. Ao realizar este ato, Isaías estava se colocando em uma posição de vulnerabilidade, similar àquela que o servo sofredor, figura messiânica descrita em Isaías 53, experimentaria. Sinal e advertência. O ato de Isaías servia como um sinal visível para o povo de Judá e para as nações vizinhas, anunciando as consequências da desobediência e da confiança em alianças políticas. Da mesma forma, a vida e a morte de Jesus Cristo foram um sinal para o mundo, revelando o amor de Deus e o juízo divino sobre o pecado. Profecia simbólica. A nudez e a falta de calçados de Isaías simbolizavam a desproteção e a vulnerabilidade do povo de Deus diante das potências mundanas. Essa imagem antecipava a humilhação e a cruz que o Messias viria a experimentar. A conexão com as profecias messiânicas. O servo sofredor. A figura do servo sofredor, descrita em Isaías 53, é frequentemente associada à pessoa de Jesus Cristo. O servo sofredor é retratado como alguém que sofre injustamente, é rejeitado pelo seu povo e carrega os pecados do mundo. O ato de Isaías andar nu e descalço pode ser visto como um prelúdio dramático do sofrimento do servo. A humilhação do Messias. Jesus, o Messias prometido, não veio ao mundo com pompa e circunstâncias, mas como um bebê indefeso em uma manjedoura. Ao longo de seu ministério, ele escolheu a humildade e a servidão, culminando em sua morte na cruz, a vitória através do sofrimento.
Tanto Isaías quanto o servo sofredor experimentam sofrimento e humilhação, mas suas histórias culminam em vitória e redenção. A humilhação de Isaías serviu como um testemunho profético, e a cruz de Cristo se tornou o instrumento de nossa salvação. Em resumo, o ato de Isaías andar nu e descalço não foi apenas um ato simbólico isolado, mas uma profunda expressão da mensagem profética. Ele antecipava a humilhação do Messias, a natureza sacrificial do serviço messiânico e a vitória final sobre o pecado e a morte. Ao conectarmos este episódio com as profecias messiânicas, somos levados a uma compreensão mais profunda do plano redentor de Deus. Ezequias, um jovem rei que ascendeu ao trono após o reinado ímpio de seu pai, Acaz, dedicou-se a restaurar a fé em Deus em Judá. Diante da herança de idolatria e apostasia, Ezequias empreendeu uma ampla reforma religiosa, purificando o templo, eliminando os altares pagãos e restaurando a adoração exclusiva a Yahweh. Sua fé inabalável, inspirada pelas palavras do profeta Isaías, o conduziu a uma vitória espetacular sobre o poderoso exército assírio liderado por Senaqueribe. Isaías, o profeta que guiou Ezequias em sua jornada espiritual, era conhecido por suas profecias contundentes contra a idolatria e a imoralidade. Suas palavras, inspiradas por Deus, denunciavam a corrupção da sociedade judaica e anunciavam um futuro de esperança e restauração. Devido às suas críticas ao rei Manassés, sucessor de Ezequias, que havia reintroduzido a idolatria em Judá, Isaías foi perseguido e, segundo a tradição, martirizado de forma cruel, sendo cerrado ao meio. A morte de Isaías, embora trágica, não silenciou sua mensagem. Seus ensinamentos sobre a justiça, a misericórdia e a esperança continuaram a moldar a fé de gerações futuras, culminando no cumprimento das profecias messiânicas. As palavras de Isaías ecoam até os nossos dias, convidando-nos a confiar em um Deus que age na história e a buscar justiça e paz em um mundo marcado por conflitos. A história de Ezequias e Isaías nos mostra a importância da fé, da coragem e da perseverança em tempos de crise. A reforma religiosa de Ezequias e a profecia de Isaías nos inspiram a buscar a Deus de todo o coração e a trabalhar por um mundo mais justo e equitativo. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, fique bem e até mais.